Eu estou morando agora em Curitiba. E foi para lá, não sei se está acontecendo isso aqui, foram para lá muitos venezuelanos. E aí a gente entra no Uber, é um venezuelano, e eu sempre faço pergunta, e a doideira lá no teu país, doideira? Ele, pô, muita doideira. Pronto, levantou a bola, já começou. E aí, irmão, nessa doideira toda lá, você escutou falar de Jesus Cristo lá na Venezuela? Eu falei, rapaz, um parente meu era desse Jesus aí. Pronto, um golaço, no ângulo. Falei, rapaz, esse parente seu aí, rapaz, ele encontrou a maior coisa que a vida poderia ter dado para ele. Como assim? E começa a falar de Jesus. Não é difícil falar de Jesus. É difícil quando você não ama, não tem amor. Então eu sempre evangelizei, foi evangelizando que eu cheguei ali perto dos 20 anos de idade, porque eu era presbiteriano, combinava cinto com sapato, tudo direitinho, era crente, falava está amarrado, aleluia, está repreendido, essas coisas todas, falava, meu linguajar era da igreja. Mas o Senhor começou a me despertar a amar pessoas alternativas, qualquer nível de alternatividade. A menina com cabelo vermelho, o outro cara cheio de piercing no rosto, todo tatuado, o cara do rock, do funk, do skate, do surf, o hippie, enfim, o dreadlock, o cara qualquer nível de alternatividade. O Senhor gritava dentro de mim, fala do meu amor para aquela pessoa. Só que eu olhava para mim e falava assim, eu não sei falar com ele, porque meu linguajar é da igreja, ele vai rir de mim. E o Senhor me comunicou, eu não preciso que você fale logo assim. Eu preciso que você ande com eles. Sinta o cheiro, abrace, coma com eles. Dê uma olhada na Bíblia, Salomão, eu era acusado de andar com essas pessoas. Eu quero que você seja acusado também. E aí eu fui para a Feira Hippie, na cidade de Cabo Frio. Quem já foi aqui, deve todo mundo ter ido aqui, porque não é possível lotar tanto de mineiro aquele lugar. Se você já foi em Cabo Frio algumas vezes, se você foi há muitos anos atrás, principalmente, a cultura de Feira Hippie era muito forte. E aí eu fui até a Feira Hippie, eles me receberam, me ensinaram a fazer artesanato. Eu comecei a trabalhar com isso. Montei barraca na feira, fui vender na praia. Meu cabelo começou a crescer, a embolar. A minha barba começou a crescer. Comecei a colocar umas batas. Quando eu fui ver, eu estava usando a mesma calça do exército. Já tinha uns 15 dias. E eu falei, Senhor, eu estou meio hippie. Ele falou assim, mas está gostando? Eu falei, então que eu sempre fui feio, agora tem um estilo, né? Eu falei, mas Deus, tem um problema agora que a igreja da cidade está subindo um monte para orar, para eu parar de fumar maconha. Ele falou, irmão, não faz nada não, porque eles estão orando, porque antes não estava, né? Então deixa. Então assim, irmãos, foi ali, amando essas pessoas, que eu comecei a perceber o linguajar, as dores, as coisas que eles tinham que eram boas. E um dia, entre eles, que todas as vezes que eu ia pegar um troco, eu ia aprender a fazer uma pulseira, qualquer coisa, eu percebi que eles sempre estavam escutando reggae. Eu não sabia quem é que estava tocando, não conhecia reggae. Mas eu sabia que o gênero musical era reggae. E eu falei, Senhor, isso é uma linguagem para eles. O Senhor me dá o reggae também? Porque eu lembrei que o nosso Deus é o único criador de todas as coisas. Nós que entregamos algumas coisas a Satanás. Mas Deus é o único que pode criar. Satanás não pode criar absolutamente nada. Agora, quando o Senhor te desenhou, Ele não estava namorando na beira do mar, Ele estava ligado no que Ele estava fazendo. Ele te fez com um propósito, mas a Bíblia vai falar o seguinte: façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando você foi criado à semelhança, imagem é uma coisa, semelhança é outra.
a gente percebe semelhanças que são principais, óbvio. O Senhor está falando da capacidade de nós sermos iguais a Cristo em seu caráter, que não temos em nós, mas foi dada por Ele. Ele nos fez semelhantes. Foi isso que a gente perdeu com o pecado. Semelhantes em quê? No caráter. Essa é a principal característica da semelhança. Deus, nosso Pai, quer ver o Filho em nós, Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas existem talvez coisas que são semelhantes, que são mais sutis e a gente não percebe. Por exemplo, Deus chega para Adão e diz: Adão, dê nome aos animais. Lembra disso? Sim ou não? Graças a Deus. Misericórdia. Adão deu nome aos animais, mas espera aí, Deus não podia ter apresentado: esse aqui é leão. Sim ou não? Deus ficou cansado, acabou a criatividade? De maneira nenhuma. Mas Deus estava mostrando para tudo que existe, e para você e para mim, que nós somos semelhantes a Ele nisso também. Deus é o único que pode criar. Por isso Ele é Deus. Nós não somos deuses. Nós não podemos dizer haja e acontece. Só Deus cria a partir de si mesmo. Haja luz. Mas Deus está dizendo: olha, eu tenho a criação, mas vocês têm algo semelhante. A criatividade. Vocês vão criar a partir daquilo que eu criei. Dê nome às coisas. Como? Usa a criatividade. Você está livre para criar. Entende, irmãos? Por isso que nós não deveríamos achar tão normal o pão de queijo. Pois é. Tudo que a gente acha espiritual está longe de nós. O cara tatua equibalo. Ele não sabe que raio de palavra é esse. O negócio é em hebraico, aramaico, mas ele tatua equibalo. Mas implica com eita. Implica com uai. Mas canta equibalo. Ama uou. Mas não valoriza o seu mineirês que corta as palavras. Não é só? Nós só valorizamos o que está longe da gente, mas a gente não valoriza aquilo que a gente criou. As nossas músicas são britânicas, americanas e hebraicas. Brasileiras jamais, mineiras, que dirá. Irmãos, vocês são donos do clube da esquina. E talvez tenha gente na igreja que não saiba o que é o clube da esquina. É um dos maiores acontecimentos na música popular brasileira. É poesia cantada, é melodia, é melancólica, é coisa gostosa, é coisa do campo. Mas nós não só fomos nos afastando da nossa própria cultura, como nós fomos demonizando as coisas que são apenas naturais. Davi, ele falava das coisas que estavam perto. O Senhor é o meu pastor. Ele estava falando de um pastor de ovelha, que ele estava cansado de ver no campo, que ele mesmo se tornou pastor de ovelha. E eu imagino Davi indo para o pasto, para o campo, e quando dava a hora do almoço, ele pegava ali a sua marmita, deitava naquela grama verde, nos pastos verdejantes, e deitado à beira de um riacho, ouvindo aquela água calma passar por ele, linando ele, quem sabe tirando aquele soninho na hora do almoço, a oração dele estava perto dele. Guia-me mansamente como essa água tranquila, me faz deitar, descansar em pastos verdes. O salmo está perto, não é britânico.
Não é longe, é perto. Amém, irmão? Aí nós temos uma... Eu particularmente vou confessar para você. Eu não sou mineiro. E não se escandalize. Eu não sou fãzão de pão de queijo. Desculpa. Mas o que eu admiro é a paixão que vocês têm por esse negócio. A maneira como vocês falam de um pão de queijo é apaixonante. E vocês, na história da vida da igreja, nunca cantaram essa paixão em comparação ao amor de Deus. Não tem uma poesia mineira para a igreja brasileira que fale, olha, como um pão de queijo, como que o mineiro sente diante de um pão de queijo. Eu te adoro. Nós temos vergonha das nossas palavras. A gente acha ridículo. A gente acha que não cabe na nossa liturgia. A gente acha que não cabe no nosso culto. Porque a gente acha que é natural demais o Senhor ter te feito mineiro. Mas se Ele não quisesse isso, aí sim, você seria lá do Equibalo, que o parta, mas não seria mineiro. Mas você é mineiro. Deus te plantou aqui. Cada bairro, cada cidade de Minas, esse mundão de meu Deus, isso não acaba, Minas Gerais não acaba. Cada lugar tem um aspecto, tem um jeito, tem seus sotaques, tem suas comidas. Que negócio é esse maravilhoso de um baião de dois, de um feijão tropeiro, de um torresmozinho, desse queijo com goiabada. Aí começou a falar. Uai, senhor. Aí sim. E por que a gente não entrega a nossa poesia, o nosso campo, a nossa cidade, o pôr do sol da Pampulha? Por que a gente não entrega isso em poesia para Deus? E foi analisando que Deus era o Criador de todas as coisas que eu fiz uma oração. Senhor, me dê o reggae. Eu não precisei escutar banda nenhuma, não precisava fumar maconha, inclusive. Deixa eu falar para os irmãos, eu nunca usei droga, desculpa desse profissional aos queridos. Entendeu? Não sou ex nada. Talvez eu seja ex-presbiteriano, não sei se serve um negócio desse, entendeu? Então assim, irmãos, foi através de uma oração que eu comecei a cantar reggae. Eu comecei a cantar para os malucos aqui, ali, os doidão ali. Alguém jogou isso na internet. Eu era hippie, irmão. Um dia o cara falou assim, você está no YouTube? Eu falei, não estou. Tá assim, eu falei, eu estou aqui, pô. Eu sabia lá que era o YouTube. E o cara falou assim, não, o negócio de vídeo. Eu falei, rapaz, eu trabalho com pulseira. Não, vou te ensinar. O cara me levou lá, aí colocou lá, falou assim, cara, coloca o seu nome aí. Eu falei, Salomão. Apareceu coisa da Bíblia, um monte de parada. Aí eu falei, não sou eu não. Você tenta mais. Aí eu botei meu nome todo, Salomão Rocha. Aí nome muito sério, pareceu advogado, político. Eu falei, tá amarrado, não sou eu. Aí é o seguinte... Ele falou, bota o nome de uma música sua. Eu botei, baseado em que? Apareceu, baseado em que? De Salomão do Reggae. Não foi eu que dei o meu nome. Jamais. Você botar no Spotify, lá está Salomão, tá? Salomão do Reggae. Por quê? Porque partindo de mim, eu nunca faria isso. Acharia prepotência. Tem muitas outras pessoas antes de mim no reggae. Mas já estava sendo chamado assim, aquele irmão falou assim, cara, assume esse nome pela missão que o Senhor te deu. Porque naquele dia eu descobri duas coisas, Tião. Que Deus, Ele fez o YouTube. Eu falei, pô, que coisa legal, maravilhosa, você bota lá, você vê o vídeo se você quiser. Mas Satanás jogou o joio, o comentário. É ou não é? Meu irmão, tinha um cara de Brasília falando assim, já fumei muita maconha com o Salomão do Reggae aqui no quintal de casa. Eu falei, nunca tinha saído de Cabo Frio, pô. O cara do Rio Grande do Sul disse assim, Salomão é um andarilho. Ele passou aqui com o seu violão nas costas. Doideira.
Doideira. Comentário na mão do crente está ruim até hoje. Irmãos, eu estou totalmente fora do tema aqui que eu imaginei. E talvez eu consiga entrar. Mas eu queria deixar uma coisa muito clara para vocês. Eu não sei se vocês perceberam. Eu não estou pregando agora. É intimidade. Eu estou rasgando meu coração diante da igreja que eu tenho como meus irmãos. Amém? Irmãos, eu não sei se vocês perceberam que a maioria das músicas que eu cantei, a frequência delas é brasilidade. Perceberam? Então, é possível adorar ao Senhor com brasilidade, tá? Salomão, você é contra o worship? Já fui. Hoje não sou. Sirvo a minha igreja também, quando tem worship lá, eu canto. Lá não toca só. Isso também canto. Acho que o Senhor tem músicas que vão vazar, né, as nações. Só não acho que vai anular o que nasce em uma outra nação. O que eu sou contra hoje é esse monopólio. Qualquer monopólio. Se a igreja começar a cantar só o que sai de Minas, ela deixou de ser brasileira. Porque o Brasil é diversidade cultural. Então a gente vai cantar só o sertão. Aí é militância. Eu, quando estive em Londres, fui no culto da Hillsong. Maravilhoso. Eles alugam um espaço lá, um teatro. E é tecnológico demais. Você chega lá, o cara te dá você deixa um documento, eles te dão um telefone com um fone, que o cara prega lá em qualquer língua, você escuta na sua. Entende? Quando o Espírito Santo chegou, aí o cara falava numa língua, o outro entendia. É tipo isso, chega lá, tem lá. E os caras começaram a cantar. Eles cantaram uns 5, 6 worship. Nossa, como eu fiquei quebrantado com aquilo. Gosto do estilo? Não gosto não. Mas naquele momento eu amei. E eu percebi o porquê. Porque era muito verdadeiro. Era original. Eu iria estranhar se eles cantassem 5 bossa nova. Um samba duro, sabe? Esse cara não é de vocês não sabem fazer isso. Música brasileira não é a praia do britânico. Ele é mais... Os ritmos são mais duros. E ali o Senhor ministrou no meu coração. Falou, Salomão, então, você está vendo? Que a igreja brasileira não entendeu? Eu falei, o que, pai? Que não é errado tomar o exemplo, mas é errado copiar. Copiar, irmãos, é a única coisa que Satanás consegue fazer. Porque ele não pode criar. Agora, o que seria tomar o exemplo? As músicas nascem lá, das histórias de lá, dos retiros de lá, das pregações de lá, são originais dos livros, dos ritmos de lá. Então, a gente pinta de preto porque isso é universal. O que é base para a imagem em um lugar, é imagem no outro. O que é estratégico em um lugar, é estratégico no outro. Mas o que é cultural em um lugar não é no outro. Faz sentido, irmão? Parece que está doendo. Faz um amém mais gostoso. Amém? Amém? O que é cultural num lugar não é no outro. Então, Salomão, vocês deveriam tomar o exemplo. Se eles compõem o que é deles aqui, compõem o que é de vocês lá. Isso é ver bem visto. O que é que está acontecendo aqui? Jovens começaram a escutar a palavra e compor. Começaram a ter experiência em um retiro, estão compondo. E estão cantando o que é deles. Façam isso aí também. Eu vou ser mais provocativo. Eu estou numa igreja Lagoinha, amém? Irmãos, quem mais abençoou esse país musicalmente do que vocês? Agora, se eu perguntar para você, você é da Lagoinha, quais são os 2 ou os 3 discos, álbuns da Lagoinha que mais
impactaram você em todos os tempos? Posso ser ousado em dizer que foi o primeiro, o segundo e talvez ali o terceiro? Sim ou não? E você já parou para pensar por quê? Que até hoje aclame ao Senhor, aonde toca não saiu de moda? Porque pessoas, eu era baterista nessa época, era terrível. Porque as viradas que o cara fazia nessa bateria, pam, tam, tam, pam, 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 eu te darei, plá, tam, 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 não era assim? E você tinha que tirar igual. Ganhou o Brasil inteiro, não tinha ninguém fazendo aquele tipo de música. Mas pessoas decidiram fazer aquilo que estava nascendo nelas. Se juntaram, deixaram nascer com originalidade e ganharam notoriedade mundial. Lotaram estádios de futebol. Impactaram os ministérios, os grupos de música de louvor do Brasil inteiro. Você podia ser pentecostal, neopentecostal, sem pentecostal, qualquer coisa você podia ser, mas estava tocando lá diante do trono. Sim ou não? Mas vocês percebem a mesma coisa hoje? Esse mesmo impacto hoje? Não tem. Aí já tentaram descobrir o porquê? Porque talvez nós paramos de fazer as nossas composições. Nós estamos E isso é muito sério. Que tipo de seriedade, então, Salomão? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero sair desse tema, pastor, mas não estou conseguindo. Mas em nome de Jesus, até o final fica bom. Bem? Quais são os perigos? Nós éramos celeiros musicais. Aliás, a igreja foi celeiro de muita coisa que é da cultura. O ensino, a escola regular, ensino fundamental, faculdades. A igreja sempre foi referência com políticos que eram do Senhor, que inventaram leis próprias da Bíblia. Nós sempre tivemos pessoas que estão influenciando nas esferas da sociedade. Mas você olhava para qualquer um, você pegava o Michael Jackson, o músico ali que toca com aquele cara ali muito bom da MPB, aí você perguntava, o cara tinha saído de uma Assembleia de Deus, de uma Batista, era um músico que veio da igreja. Ser músico da igreja era uma marca de ser bom músico. Desculpe de dar a notícia para vocês hoje, a gente que é da música, Tião sabe muito bem disso. Se você fala que você é da igreja, você não tem mercado na música fonográfica. Porque hoje os músicos já entenderam que as únicas coisas que a gente toca na igreja é o worship. E tecnicamente não é um ritmo muito rico musicalmente. E ao invés de esticar a mentalidade, a capacidade de um jovem que não está pagando boleto, emburrece, musicalmente falando. Isso faz o que, Salomão? Porque na igreja dá certo. O problema é a gente achar que tudo que é confortável na igreja é confortável para o reino de Deus. Nós não somos mais referências e com isso nós não estamos enviando pessoas para dentro da música, da cultura e estamos reclamando do conteúdo que tem por aí fora. Mas não tem ninguém nosso lá influenciando. O cara chegava no militarismo da igreja para o cara fazer uma prova musical e passar como tenente, um sargento, era fácil. Hoje não é mais, nós não temos mais sopro na igreja, não temos mais orquestra, banda, não temos mais. Isso não é mais importante para a gente. A cultura não é importante para a gente. Então nós estamos nos tornando inimigos culturais. A gente não percebeu. Isso implica em quê?
em uma coisa muito importante: um hiato entre a comunicação da igreja e o povo que não é igreja. Se nós olharmos em Atos dos Apóstolos, é onde começou a igreja. Amém, irmãos? Então, como que a igreja começa? O Espírito Santo tinha ali homens posicionados dentro daquilo que o Senhor mandou. Ficai, pois, em Jerusalém. Eles estavam ali. Não estavam orando, subindo no monte, lendo a Bíblia. Não, eles estavam obedientes àquilo que o Senhor mandou. E de repente, a Bíblia fala, de repente. Não é quando você está esperando, muitas vezes, as coisas do Senhor. De repente, como um vento impetuoso que veio dos quatro cantos, como línguas como de fogo, o Senhor foi tocando, o Espírito foi tocando naqueles discípulos, naquelas pessoas, e elas começaram a falar em línguas. E a gente acha que Pentecostes tem a ver com línguas estranhas, e a Bíblia nunca falou isso. O que estava acontecendo ali era uma festa de 50 dias, Pentecostes. E aí é o seguinte, iam pessoas de várias etnias, várias línguas diferentes, várias nações diferentes. E a Bíblia vai dizer que quando aqueles homens foram tocados como línguas como que de fogo, tocados pelo Espírito, eles falavam. Então, se eles falavam e estavam entendendo o que eles estavam dizendo, eles estavam falando na sua própria língua. Mas quem não era de lá, ouvia a voz deles, traduzida na língua natal. O cara era de Jerusalém, estava falando ali, a sua língua ali, hebraico, aramaico. Mas quando um chinês ouvia em chinês. E o que isso tem a ver, Salomão? Porque a gente valoriza coisas espiritualizadas, sem observar o quanto que o Senhor é natural. Não eram línguas estranhas, eram línguas estrangeiras. Terra, natural, homem, ser humano. O primeiro milagre do Espírito Santo, o grande acontecimento da igreja até hoje. O outro grande acontecimento é a volta de Cristo. O único acontecimento é sobre Deus que você tem ali. A manifestação da chegada do Espírito Santo. O grande momento. Te fala o seguinte: aprende a falar na língua do outro. O Senhor estabelece diálogo assim que Ele chega. Você quer ver uma coisa? Deixa eu descer aqui. Fala aí, negão. Tranquilidade? Beleza pura? Pô, tava te vendo ali, tu é estiloso, hein, parceiro? Na moral, qual o seu nome? Luciano. Pô, maneiro, tu é daqui mesmo? É mesmo, cara? Caraca, meu irmão. E tu gosta de fazer o quê? Tô chegando aqui, gosta de futebol? Joga também? Torce pra quem? Nem peguei, né? Não quer falar, de repente é... Amém. Pô, maneiro, mas aí? Mas não gosta tanto, mas o que você gosta então? Mais de cantar, pô, meu irmão, tu fechou, vamos marcar a gente ensaiar junto aí, tô chegando na cidade agora, pô, gostei de você, qual é o seu nome mesmo? Pô, meu irmão, maior prazer, Deus abençoe, hein? O que aconteceu aqui? Vai ser a única maneira do Luciano chegar em casa e falar que eu conheci um camarada, o cara é simpático. Porque o que a igreja faz é isso aqui. Olha só. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, fica sabendo. E outra coisa, você tem que se arrepender, seu desgramado. Senão você vai lá para o inferno também. Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus te ama. Valeu? Isso que a igreja faz, achando que está evangelizando. Irmãos, nós temos a verdade que liberta. Mas não quer dizer que a verdade do outro não seja verdade. Ainda que essa verdade dele o destrua. É a verdade do outro. Quando você primeiro escuta
Quando você deixa o outro falar, você vai ser capaz de sentir o que Jesus sentia, íntima compaixão. Íntima compaixão. Porque senão você está catequizando as pessoas. E você está sendo antipático. As pessoas não suportam o crente. Esse tipo de crente ninguém suporta. Porque isso não é simpático, isso é antipático. Isso mostra como se você tivesse um rei na barriga e as pessoas fossem obrigadas a crer do mesmo jeito que você. Que não creu porque você é inteligente. Você creu porque a graça te alcançou. Todos nós somos miseráveis sem Cristo, irmãos. Então nós temos que ter compaixão, amor, para pregar o Evangelho. Então quando nós começarmos a ouvir a língua do outro, a verdade do outro primeiro, a gente vai conseguir traduzir o Evangelho pela língua dele. É fome? O Senhor é o pão da vida. Toma aqui um pão também de queijo ainda, que você é mineiro. É ouvindo a verdade do outro que você consegue traduzir a verdade que liberta para ele. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos criando antipatia. Olha o texto de Atos 2 vai falar de coisas muito espiritualizadas. E a gente não percebe que coisas naturais estão no mesmo texto e elas são espiritualizadas. Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Já ouviu, já, irmão? Né? Perseveravam no partir no pão, de casa em casa, na comunhão, nas orações. Em cada alma havia temor. Eles perseveravam no templo, tá? Mas no mesmo texto vai dizer que aquela igreja caiu na simpatia do... Bom, caiu na simpatia da própria igreja? Mas você acabou de ver que só é possível ser simpático quando há diálogo. Os dois falaram. Não é só o linguajar, os traquejos da igreja. Nós nos alimentamos do que é do reino, mas vivemos nessa terra, irmãos. A gente precisa conhecer a cultura. A gente precisa começar a ir nas galerias de arte. Ah, mas as artes aí tem doideira. Por quê? Porque não tem você pintando e botando a sua arte lá. As poesias são misericórdia. Não temos mais poetas, não temos escritores, não temos filósofos cristãos. Aliás, era isso que eu ia pregar, que já foi por água abaixo. Eu ia falar dos propósitos, dos destinos que Deus deu às jovens, que eles não estavam preparados, mas eles foram chamados, que o chamado vem antes do preparo. E eu não tenho visto, pastor, eu não tenho visto jovens com destinos espirituais formados. Como assim, são? Nós estamos muito naturais e não tem problema isso. Eu só estou com saudade dos destinos espirituais. Como assim? Você pergunta um jovem aí de 16 anos, 18, 14, 19. Você pergunta, rapaz, o que você quer ser? O cara fala assim, rapaz, eu queria ser médico, quero ser bombeiro, quero ser militar, eu quero ser enfermeiro, quero ser Uber, tem de tudo. Com 14 anos, eu sentava com os meus amigos e eu falava assim, e aí, parceiro? Ele falava, rapaz, eu quero fazer teologia. Eu quero ser pastor. O cara com 14 anos tinha convicção do que ele queria ser no Senhor. Só tinha uma outra coisa, ele também sabia que tinha que estudar. Você perguntava a uma menina, ela falou assim, cara, eu danço, eu gosto de arte, eu quero ser evangelista, eu quero ser missionária, eu quero fazer arte plásticas, eu quero dançar, eu quero fazer peça, ir para as ruas, evangelizar. Eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Com 15 anos ela sabia disso. Aí se eu perguntasse para você, quantos anos você tem?
13, você é um adolescente aí, 14, 15, você tem 19 anos. Eu perguntar assim para você, você fala assim, sei. Você sabe ler? Sim ou não? Você sabe ler? Então vai ler. É simples. Não temos mais leitores. Bíblia. Se eu perguntasse aqui, para você levantar a mão, quem aqui está uma semana sem ler a Bíblia e está doido que eu canto baseado em quem que é viciado na palavra? Viciado é aquela pessoa que quando não tem a substância, ela sente abstinência. Ela é capaz de matar, de morrer, para ter de novo aquela sensação. Você está disposto a morrer pela palavra de Deus? Então você não é viciado em nada. Provavelmente você passou um tanto do seu melhor momento da vida, a vida sem boleto. Você não sabe o que é o boleto, mas todo mês boleto. Boleto, você não sabe o que é isso, irmão. Aí você sabe ler e você vai gastar a sua vida no TikTok, pelo amor de Deus. Se imbecilizando, dancinha. Raiva. Aí você conhece o James, o Joshua, da série da Netflix. Você sabe os nomes todos. Se perguntar para você, quantos discípulos, quantos apóstolos? 12, tá? Fala o nome dos 12. Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João. 12. Não é engraçado. Você não conheceu o nome dos discípulos de Jesus. Não é engraçado. É desgraçado isso. Sabe por quê? Você vai passar essa juventude aí desse jeito, se alimentando de série, se alimentando de literaturas seculares mundanas, o que é diferente de simplesmente secular. Você já percebeu, pastor, que os demônios tiraram férias? Antigamente os crentes passavam na rua, com a presença de Deus na vida de um crente, o demônio manifestava. Eu lembro que com 13 anos, eu morava num grupo de casas assim, um corredor, a minha era a última. E na minha casa só eu me converti. Não tinha ninguém crente, nem no quintal, nem na minha casa. E uma mulher lá do quintal manifestou um demônio na vida dela lá. Aí o seguinte, é igual ateu, quando o avião vai cair, chama Deus. Aí manifestou o demônio lá, só tinha um menino lá no quintal que era crente, chama ele mesmo. Me chamaram lá para expulsar demônio. Aí eu liguei para o pastor. Falei, pastor, tem um demônio aqui no quintal, entrou na mulher, e ela está fazendo uns movimentos estranhos demais, pastor. O senhor pode vir aqui me ajudar? Ele falou assim, posso. Pô, o senhor está de bobeira aí, tô, filho, mas eu não vou. Eu falei, meu pai, mas o senhor entendeu o que eu falei? Entendi, filho, mas eu não vou. Eu falei, mas o senhor é pastor? Ele falou assim, mas eu não expulsaria um demônio porque eu sou pastor. Eu expulsaria um demônio pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Então, assim, eu só não vou aí para você entender, Salomão, que o mesmo nome que está sobre a vida da igreja está sobre a sua vida. Você vai lá, vai de olho aberto, você vai colocar a mão na cabeça dessa mulher, você vai sentir amor por ela. E você vai falar assim, ó, sai em nome de Jesus. Você só faz o seguinte, fala baixinho que você é presbiteriano. Falei, ok. Fui lá, botei a mão na cabeça da mulher, falei, demônio, sai em nome de Jesus. Ele saiu na hora. Rapaz, eu fiquei todo bobo. Só que eu passei 2 meses expulsando demônio no bairro. Aquele menino ali, ó, ele expulsa demônio. Meu irmão, o evangelho é poder de Deus. Mas tem um problema muito sério quando você só busca as virtudes e o poder de Deus. O Senhor Jesus, ele estava diante dos saduceus. Os saduceus eram um grupo
parecido com os fariseus, o problema deles é que eles eram céticos. Eles não acreditavam muito nos anjos, em ressurreição. Eles tinham muita dificuldade de crer assim no porvir. Então um dia eles falaram assim, vamos fazer uma pegadinha aqui para Jesus. Havia uma lei no Velho Testamento chamada lei do levirato. Que lei era essa? Se um homem era casado com uma mulher, ele era o filho mais velho da família, e ele morresse, aquela mulher era assumida pelo irmão mais velho que ficou, para não ficar desamparada. A Bíblia vai dizer, os saduceus falaram com Jesus assim, olha, uma mulher se casou com o último irmão de uma família que tinha 7 irmãos. O mais velho morreu, ela passou para o 6º, e morreu, ela passou para o 5º, morreu, e ela passou pelos 7 irmãos. Jesus, lá no céu ela vai ser esposa de quem? Pegadinha. Jesus disse, errais, por não conhecer nem as Escrituras, e nem o poder de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Que se você for uma pessoa só aleluiada, fala em língua, cheio de dom, e não sei o que sonho, Deus falou, Deus soprou, você é essa pessoa aleluiada, é do poder, é do manto, sobe um monte, vê o fogo ficar, beleza. Mas se você não conhecer a Bíblia, mesmo que esses dons sejam verdadeiros na sua vida, você vai usá-los de maneira errada. Vocês não vão estar maduros, porque o que amadurece o crente é Bíblia. Bíblia. Então precisa de escrituras, estudo intencional, teologia histórica. Não, porque aqui eu tenho um cursinho de teologia. Se não estiver vinculado à história da igreja, é uma teologia de uma denominação. Ela precisa estar vinculada aos marcos antigos. Escolas que a igreja já vem estudando há muitos anos. Vocês precisam ter responsabilidade nisso. Amém? Eu falo como um irmão. Como que está pesado dizer isso? Eu sei que esse tipo de palavra não traz o cara de volta. Não é gostoso. Eu falo cheio de temor, mas também falo cheio de amor e compromisso. Porque não me importa se eu fico popular, mas importa que haja arrependimento no seu coração. Importa que você se converta ao evangelho que você crê. Talvez você já creia, você já conheça Jesus, mas não seja convertido. Como assim? Você precisa se converter a esse evangelho. Você precisa ser igual ao evangelho. O evangelho tem conhecimento teológico. Que é uma pessoa melhor do que você, que está com 13, 14 anos, para estudar teologia. Aí o que vai acontecer com você? Fica aí no TikTok, na série do John. Fica aí. Quando você bater na faculdade, tem 3 demônios lá, tem 3 entidades espirituais te esperando. O professor de filosofia, sociologia e história. É ou não é? Eles estão te esperando lá, meu irmão, para te engolir com farinha. Quando o cara fizer aquela pergunta assim, você todo bobo falar assim, não, eu sou evangélico. Na sala de aula, esteja preparado. Porque esse cara vai declarar na sala de aula, eu vou acabar com a tua fé. O teu Deus não existe e eu vou te provar. E sabe o que o cara vai fazer? Ele vai provar. Porque ele está preparado com aquilo que ele crê. Ele está preparado e ele vai fazer de tudo para te provar. Mas ele não vai te provar assim, aí seu mané, papai, não. Esse cara é bonito, essa professora é bonita, inteligente, ela é muito graciosa, ele é muito simpático, gente boa, da moda, fala bem, muito inteligente, ele é apaixonante. E aí, vai te tratar muito bem e vai falando, até um dia que você chega na sua casa
diante daqueles avós que não sabem ler, mas aprenderam a ler a Bíblia, diante daqueles pais que enquanto você saía para a balada, eles ficavam de joelho orando dentro de casa. A quantidade de livramento que você teve em função da oração de um pai, que inclusive pagou a sua faculdade. Aí você lembra, volta agora para casa e diz assim, ó, eu não creio mais nesse evangelho aí de vocês não. Vocês não sabem de nada. Vocês não conhecem, agora eu sei. Agora o mundo está esclarecido para mim. Sabe o que está esclarecido? Que você não aproveitou a sua juventude debruçado na palavra de Deus. Você não amou a palavra de Deus. Jesus só aparece aos 12 anos. Até os 12 anos. E depois ele dá um hiato. Será para quê? Para te mostrar que o fato de você ser adolescente, ser jovem, não falta você a responsabilidade de ter Bíblia em você. Jesus estava dando aula aos mestres com 12 anos. Ah, eu quero ser igual a Jesus. Retiro. Isso não é ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus é Bíblia, 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 Bíblia. Primeira coisa que você faz quando você acorda. Aí eu vou voltar para não ficar solto aqui, que os demônios tiraram férias. Só que tem uma igreja que eles contrataram os demônios, toda terça-feira vai lá na mesma igreja. Mas são os mesmos, ali são os mesmos. Aí é o seguinte. O que acontece, Tião? Antigamente, o crente passava, o demônio manifestava. Hoje em dia, tiraram férias, você não vê demônio mais. Sabe por quê? Porque demônio não pega em crente. Irmão, se você é casa do Espírito Santo, é impossível o demônio invadir a sua vida. É impossível, não tem como. Amém? Agora, ideologia pega na cabeça do crente. Impressionante. Depois da ideologia, os demônios não tem mais necessidade de ser demônio. Porque a menina coloca lá no Instagram, sou crente feminista. Mas como? O que tem uma coisa a ver com a outra? Como você pode ser crente e feminista? É impossível, linda. Ou o evangelho, ele defende pobres e ricos, negros e brancos, tribos e raças, homens e mulheres, crianças. Ou o evangelho é suficiente para ser sua bandeira, ou você não conhece o evangelho. Sabe qual era o problema dos Gálatas? Não era a falta de Jesus, era Jesus mais alguma coisa. Paulo chamou de maldito o evangelho que precisa de outra coisa. Aqueles homens já tinham o Senhor Jesus, mas eles falavam assim, não, mas Jesus, mas deixa a gente se circuncidar também. Jesus mais circuncisão, aí é evangelho. Não, isso é maldito! Jesus mais esquerda, Jesus mais direita, Jesus mais centrão, Jesus mais ideologia qualquer, é maldito! Só Jesus Cristo, só Jesus, só as Escrituras, só a graça, só a fé. Isso é suficiente. Quando Jesus é suficiente, quando você conhece Jesus pela palavra, aí você vai chegar na faculdade, ou agora no seu colégio, ou agora no condomínio, ou no seu bairro, na rua que você mora desde que você nasceu. Eu estou com saudade de jovens, pessoas, que elas revolucionam lugares. Elas não vêm só à igreja. Vem à igreja, volta de igreja, vem à igreja, volta. Você é religioso, irmão. Jesus não pode contar com você em nada. Não lê a Bíblia, não ora, não evangeliza, não fala. Que tipo de crente você é, irmão? O que você está pensando na vida? Que ele vai vir e vai te galardoar? Que ele vai vir e vai te falar, olha, servo bom e fiel, hein? Pô, quantas séries você viu, né? É isso? Não é isso não, irmãos. Não é isso. O pastor estava dizendo assim, ó, que a gente precisa se posicionar. Aqui em BH aconteceu uma coisa e agora eu não
não conheço todos os contextos. Então não é uma defesa à instituição, a um homem, a posicionamentos políticos. Eu não sei o que está envolvido com isso. Mas eu vou falar de uma leitura cega aqui, mais simples. Um homem, pastor Jeremias Pereira, foi evangelizar no carnaval. Quando chegou lá, proibiram de evangelizar. A igreja não pode evangelizar aqui. Por quê? Aqui só se for bloco. Aí o cara foi lá, abriu um bloco para a igreja evangelizar. A igreja de BH deveria estar toda nesse bloco. Toda. Ah, o carnaval tem 6 milhões de pessoas. O bloco que é maior lá é da igreja. Ah, o da Anitta deu 600 mil pessoas. O bloco do Senhor Jesus deu 800 mil pessoas. Aleluia, você não dá agora? Glória a Deus, você não dá agora, por quê? Vai para a rua. Chega lá, se apresenta um pastor da igreja. Não é da igreja A, B, C, D, não. Se posicione. Fala assim, ó, a gente veio e está incentivando outros irmãos a virem também. E a gente vai vir todo ano. O que faz aí para evangelizar? Vamos montar um negócio aqui mesmo? Pelo Senhor. Videira. Pensa um bloco de carnaval que as pessoas iam ouvir e lembrar, ai meu Deus do céu, que saudade do Evangelho, por que eu estou aqui? Oh meu Deus, o Senhor veio aqui, eu fugindo de você com vergonha, e o Senhor veio no mais profundo abismo. Lá tu estás também. O problema é que a igreja não vai no abismo. Nós não estamos dispostos, irmãos. O que eu estou pregando parece que é estranho. Se nós estivéssemos dispostos, vocês estavam andando em glória, vocês não são aleluia. Cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia? Mas isso nos desafia demais, porque vai tirar o nosso conforto. Não é melhor ficar assim, ó? Os irmãos se virando aí com luz, câmera, ação, ar-condicionado. Ó, pastor, traz evento aí, hein? Trouxe Salomão do Jegue, eu não quero mais não, porque ele é meio estranho. Canta bem, mas, poxa, meu Deus do céu, não traz mais não. Agora, traz aí uns irmãos aí pra gente, carnaval aí, a gente vir. Irmão, não ceda. Não ceda. Não peça coisas naturais ao pastor de vocês. Sabe que está com saudade? Estou com saudade das vigílias. Estou com saudade no momento que a gente chegava na igreja de joelho. Estou com saudade de pastores que falavam assim, olha, nós vamos passar 2 meses aqui em reunião de oração, você já entra de joelho, não tem música, não tem nada, a gente vai orar. E a igreja lotava. Se o pastor fizer isso agora, você sai tudo. A outra igreja ali também pintou de preto, tem mais luz, tem mais câmera, e agora o Salomão não vai lá, então está ótimo. A gente não tem lealdade, não tem fidelidade. Igreja é uma coisa que você, se ela não for herética, não existe perfeição, irmão. Se você encontrar uma igreja perfeita, some de lá. Tem alguma coisa errada. Você vai estragar essa igreja. Você entendendo? Igreja tem que ser saudável. E para a igreja ser saudável, ela só precisa ser bíblica. Ela só precisa amar a Bíblia. E ensinar a Bíblia. Esse tipo de coisa tem que dar saudade em vocês. Assim, é isso que a gente quer, pastor. A gente só quer isso, pastor. Bíblia. Pastor, como é que faz teologia, pastor? Como é que eu viro pastor? Pastor, como é que eu faço? E isso está faltando. Aí Davi estava lá, cuidando das ovelhas malhadas do pai dele. Despreparado. Longe dos holofotes. Não tinha roupa adequada.
não tinha um corpo adequado, mas quando estava diante do gigante, ele lembrou de um Deus com quem ele tinha experiência. Ele disse para aquele rei: olha, pode confiar, mas não quer uma armadura, não vou. Sabe por quê? Eu só me apresentei porque quando eu estava lá no campo apareceu um leão, e eu fui contra aquele leão pela força do Senhor. Eu fui contra aquele urso porque o Senhor me deu força. E foi esse milagre que eu quero fazer aqui agora, porque eu tenho certeza, eu vou contra aquele gigante em nome do Senhor. Nós não temos mais jovens com experiência com Deus real. Que real? Eu orei, o meu pai estava nas drogas, ele estava se matando, e eu orei, e o Senhor me atendeu, e o Senhor limpou a vida dele, ele está livre das drogas. O Senhor vai te usar com 13, 14 anos para ser o libertador da sua casa. Mas se você só vem a culto, volta de culto, ele não vai fazer. Você tem que abrir a sua Bíblia. Você tem que dobrar o seu joelho. É simples. Bíblia, joelho, Bíblia, joelho, Bíblia, joelho, Bíblia, joelho. É simples. Se você não faz isso, você não é crente. Se você é crente, você é fraco. Se você é fraco, você é um menino na fé. Você tem que fortalecer. Paulo vai dizer assim: olha, eu não posso dar para vocês alimentos sólidos. Eu tenho que ficar dando leite. Não posso aumentar o alimento aqui, porque vocês são meninos. João, em 1 João, vai dizer assim: filhinhos, não pequeis. Os meninos na festa tem que ficar avisando para eles que não pode pecar, gente. O cara entrou para a igreja, tem 10, 15 anos na igreja, e o cara vive em pecados, assim, sabe, de estimação. Você fala, mas não pode, cara. Isso aí não é da igreja, não é da Bíblia, não é do Senhor, não tem nada a ver com o Evangelho. Não pode. O cara não evolui. É um menino na fé. E os jovens? Os jovens sois fortes, né? Já venceu o maligno. Que nada. Se você entende esse texto assim, você entende uma mentira. Não que a Bíblia está mentindo. Você está entendendo errado. Jovens sois fortes de vencer o maligno. Pensa comigo, irmão. Quando é que a gente se arrepende mais na nossa vida? Na infância, na vida madura ou na juventude? Onde que a gente faz mais besteira na vida? A menina sai de casa, que achava que a casa era um problema. Ela sai revoltada, aí encontra com o menino, engravida, o cara foge. Com que idade que ela faz isso? Juventude. Que o inteligente, escuta outro inteligente na escola, ele tem 14 anos, ele é muito inteligente, com vontade de xingar, ele é inteligente. Aí o cara fala para ele: você quer fugir dos seus problemas? Tem maconha. Toma maconha, acabou o problema. E o inteligente usa. É na infância, na vida adulta ou na juventude? Irmão, posso passar a noite toda dando exemplo de quanto a juventude perde para Satanás. Então, como é que a Bíblia está dizendo? Sois fortes, já vencestes o maligno. Dá uma olhada no texto. Jovens, eu vos escolhi jovens porque sois fortes. Porque tendes em vós a palavra da verdade. E nisso vencestes o maligno. Só vence o inimigo quem conhece bem as Escrituras. Essa pessoa com 70 anos de idade, com 15 anos, com 10 anos de idade, que conhece bem a Bíblia está te dando uma idade espiritual. Ela está te chamando de jovem na fé. Alguém mais maduro. E que o texto vai dizer que não é levado de vento e vento de doutrina. E eu tenho falado de eventos e eventos sem doutrina. Pastor, tem uma estratégia nova aí, estratégia não sei o quê. Aí o cara, traz isso para cá. Pastor, prega a palavra. Se essa galera não quiser, vai tudo embora. Igreja é lugar de pregar a palavra. Palavra. Você pode se colocar de pé?
É uma palavra meio doida, né? Meio que sem pé nem cabeça, né? E as frutas vão brotando nos galhos, como um jabuticaba. Vai dando nos galhos, assim, preso no tronco, no galho. Quando começa a encher de figo, as folhas vêm e encobrem os frutos para os proteger. Jesus fez uma soma muito simples. Se tem folha, tem. Se tem folha, tem. Se tem folha, tem. Se você diz que é cristão, você tem que ter. Mas como você vai ter fruto? Sem a água que irriga a palavra de Deus. Como você vai ter fruto se você não conhece um livro que abençoou nações, que é histórico, de um jovem que orava por um país, que mudou a história de uma faculdade. Se você não conhece livros da Bíblia, se o teu TikTok, não tem problema usar TikTok, irmãos. Nós estamos em 2026, a igreja não é contra o seu tempo. O problema é o que a gente vai encontrar lá. Referência de pregadores da palavra, de jovens que pregam a palavra, referência de artistas plásticos que estão influenciando na cultura com sua arte.